Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Otávio Argenton, sou Country Leader da Software One Brasil e estou aqui para gravar a primeira temporada do Resenha Software One. Eu vou receber meu amigo Iago, onde a gente vai falar sobre a história da Software One, como a gente transformou nossa empresa em produtos digitais e falar um pouco também sobre a nossa cultura. Vem comigo! Otávio, estamos aqui para começar a nossa série chamada Resenha Software One. E nada melhor acho que começar essa resenha Software One para falar sobre a Software One. A origem da Software One. A origem da Software One. De onde veio, o que come, quem fundou, para onde vamos. Como dorme, aquele negócio todo. Muito bom. Você está na Software One há quanto tempo? Eu vou completar 6 anos, se não me falha a memória, em 14 de outubro de 2025. 6 anos, é um bom tempo. Eu tenho 24 anos de empresa, só que é curioso, porque eu estou na empresa antes da empresa existir no Brasil. Sabe dessa história? Conheço partes dela, mas eu quero muito ouvir e conectar a sua história com a história da Software One, que eu acho que é um paralelo que a gente vai poder fazer para uma pessoa que está há 24 anos muito bom. Na empresa. Vamos lá, bom, então vamos falar primeiro da Software One. Como que surgiu a Software One? A Software One nasceu faz muito tempo, há 20 e poucos anos atrás. Nasceu na Suíça e não chamava Software One. Chamava Software Pipeline. E ela nasceu nos anos 2000, lá próximo não, né? No Bug do Milênio. Acho que você acompanhou muito mais do que eu. Exatamente. Foi lá no Bug do Milênio onde 2 caras, um chamado Daniel, o outro chamado Patrick, tiveram a ideia de criar essa empresa justamente para prover software para primeiro o mercado suíço e depois começou uma expansão aí mundial bem grande. E aí se a gente para pensar, anos 2000, 25 anos atrás, o Otávio tem 24 anos de empresa. Uhum. O que será que aconteceu nesse meio tempo aí? Porque é uma história bem diferente que eu acho que vocês vão gostar muito. Porque a Software One, em 25 anos de vida, ela trocou de nome, ela fez mais de 20 aquisições durante todo esse período. Gente, 25 anos de vida uma empresa e mais de 20 transações é bastante coisa. É bastante coisa e muito fora do comum. É bastante coisa. E a empresa foi crescendo e foi começando essas aquisições, essas mudanças no mundo afora. E aí em 2005 veio a Microware, foi uma fusão, talvez a primeira grande fusão que a Software Pipeline fez, para crescer o seu portfólio e crescer o modo como ela estava atendendo seus clientes. E nesse momento, a Microware não usou o nome dela para substituir a Software Pipeline. Então a gente continuou com o nome Software Pipeline. Ainda achavam que esse nome era bom, Software Pipeline. Quando a gente olha lá para 2005, onde teve essa fusão entre a Microware e a Software Pipeline, quem é que estava nascendo também nesse ano de 2005? YouTube. Lá nos primórdios, comecinho do YouTube, e foi bem quando a Software One fez essa primeira aquisição, esse primeiro merge aí. E aí a gente passa lá já para 2006. 2006 foi um marco grande na empresa. A empresa compra uma empresa americana chamada Software One. E eles gostam tanto do nome que cá estamos até hoje com este nome, Software One. E a título de curiosidade, Otávio, a Software One, a antiga Software One, né, no caso, quando era Software Pipeline e Software One, ela foi fundada em 1985. Então era uma empresa mais antiga. Verdade. E a Software Pipeline foi lá e comprou. Então aqui a gente já vê um pouco das diferenças e dos choques que estavam acontecendo, né? E nesse movimento de comprar uma empresa americana, surgiu um movimento de expansão global da Software One, onde o mercado, a ideia era ter Software One em muitos mercados do mundo, não só o mercado ali europeu e agora americano lá em 2006. E um dos motivos de manter o nome Software One ao invés de Software Pipeline, acho que além do sonoro, né, da maneira como a gente pronuncia, é a presença global e nos Estados Unidos, nas Américas, da Software One, ela era mais forte. Sim. Então optaram por isso como uma estratégia de negócio também. E aí que em 2007 surge a Software One Brasil. A Software One Brasil surgiu no meio dessa expansão global. E essa expansão global ela foi gigantesca, né? Em 2010, a gente já estava no Brasil há 3 anos, até 2014 a Software One ela saiu de 25 países para 80. A gente viu uma expansão explosiva, né, de 2010 para 2014. Exatamente. Imagine que começou lá, em 2006, a questão do cloud computing. Lá em 2010 até 2014, nessa expansão toda, surgiram coisas novas no mercado, como o iPad e outras coisas que
a gente utiliza até hoje. Então a SoftwareOne foi acompanhando o crescimento do mercado, a evolução do mercado com aquisições e abertura de mercados novos globais. E isso é uma coisa que eu acho, assim, interessantíssimo, porque a SoftwareOne, ela previa de alguma forma essas tendências no mercado de tecnologia e ela fazia aquisições para entrar já direto nesse mercado com plug and play, e não esse plug and pray. Exatamente. E esse foi o modo como a SoftwareOne entendeu que ela poderia crescer, tanto organicamente, o seu crescimento natural ano contra ano, e inorganicamente, fazendo aquisições dessas empresas, não só para ter mais funcionários, mas obviamente ter mais soluções e atender melhor os clientes que a gente tem aqui dentro de casa. E a gente pode até trazer para um paralelo, quando a gente fala da história da SoftwareOne, Otávio, de que a gente está saindo da Suíça, Europa, uma cultura bem diferente. A gente já está chegando aqui nas Américas, América do Norte, SoftwareOne, Estados Unidos. Começou a expandir em 2007 para a América do Sul, Brasil. Aquisições. A cultura da empresa estava passando por uma transformação, uma metamorfose muito forte, porque a gente estava lidando com diferentes culturas, diferentes pessoas, novos investidores estavam entrando conforme ia fazendo a aquisição dessas empresas. O board também ia crescendo. Então, obviamente, a estratégia de serviços sempre esteve muito ativa na SoftwareOne. A empresa nasceu como uma empresa de licenciamento, revenda de licenciamento de software. Só que a questão de serviços, consultoria em si, para ser aquele trusted advisor dos nossos clientes, era sempre muito forte dentro da empresa. E aí começou-se a busca por uma empresa justamente para compor esse portfólio de serviços e transformar a empresa de verdade numa empresa, uma consultoria, uma empresa que vai atender o seu cliente end-to-end, em todas as soluções que ela precisa. E falando com relação a serviços, estava em ascensão muito forte a questão da nuvem híbrida, ou seja, utilizar ambientes locais e ambientes na nuvem integrados um com o outro. E aí a SoftwareOne, preocupada com isso, lançou algo muito interessante no mercado que se chamava PiraCloud. O PiraCloud, além de ele ser uma plataforma de gestão de ativos de software, ele também virou uma plataforma para gestão de nuvem. Isso foi algo muito bom que aconteceu no mercado, algo muito bom que aconteceu para a gente, porque a gente conseguiu apoiar os nossos clientes do jeito que a gente gostaria. Principalmente naquela etapa do nosso portfólio de advisor, certo? Quando a gente começou com esse mercado de serviços no Brasil e no mundo todo. E a gente começou com esse negócio de advisor justamente porque o nosso DNA era conhecer muito sobre software. Então, não tinha melhor empresa para ajudar os nossos clientes a entender o seu licenciamento de software, quem realmente conhecesse de licenciamento de software e através de uma plataforma que fazia isso de uma maneira automatizada. E se não me falha a memória, nós somos um dos primeiros provedores de serviços de tecnologia que desenvolveu esse tipo de plataforma, não foi? No mundo inteiro. Exatamente, exatamente. Então, foi algo que foi importante para a gente, foi um marco para a gente e fez com que a gente seguisse para o nosso futuro e chegar onde a gente está hoje. E aí a gente chega em 2017 a 2020, muita coisa aconteceu, principalmente em 2019, a aquisição da Comparex, uma empresa com presença global tão grande quanto a SoftwareOne, e eram concorrentes, então isso só dificultou um pouquinho mais a questão da cultura. Foi um período de adaptação grande aí de 2019 até meados de 2022, mais ou menos. E foi nesse momento, em 2020, que a SoftwareOne faz o seu IPO e ela é registrada na Bolsa da Suíça como Swan, se não me falha a memória. Sim. E a SoftwareOne se torna uma empresa pública. Muita coisa muda a partir daí. É isso aí. Então, duas aquisições gigantes nesse período. Então, a Comparex, que era uma empresa literalmente de serviços, uma consultoria. É aí que eu chego nessa história. Então, por isso que eu tenho 24 anos de empresa, porque eu trabalhava na Comparex, então a SoftwareOne Brasil desde 2007, para fechar essa matemática, como que eu estou aqui desde 2001, por conta dessa chegada da Comparex. E a outra aquisição muito grande foi a da Intergrupo, uma empresa na Colômbia, com mais de 1.500 colaboradores, onde a gente entra de vez na questão do desenvolvimento, modernização de aplicações e outras coisas que a gente conseguiu adicionar no nosso portfólio com essa aquisição. Aqui em 2020, a SoftwareOne já tinha passado por mais de 15 aquisições e se transformado nessa potência de tecnologia e como uma das 5 líderes do mercado mundial. Entre 2017 e 2020, como a gente falou, acontece muita coisa. Dentre elas, um marco foi o falecimento do nosso cofundador, Patrick Winter. E com isso, chegamos em 2020, 13 de março de 2020, acontece o que, Otávio? Pandemia. Todo mundo para casa.
E a gente, como companhia, a gente conseguiu ajudar muitas empresas a sobreviverem e a dar continuidade nos seus negócios justamente pela tecnologia que a gente estava provendo naquele momento e a gente provê até hoje. Então a gente conseguiu fazer muita empresa levar seus funcionários para casa, porque esse dia fatídico foi onde todo mundo teve que ir para casa trabalhar de casa. Não eram todas as empresas que estavam preparadas para isso e não eram todas as pessoas que estavam preparadas para isso, porque tinha um contexto totalmente diferente. Então a gente apoiou muito com a parte tecnológica de como fazer essa mobilidade realmente acontecer e a gente fez um monte de ação também para instruir de como os colaboradores poderiam trabalhar de casa para manter a produtividade, para manter a forma como eles estavam trabalhando e fazer com que o negócio acontecesse, até porque ninguém sabia exatamente naquela época quanto tempo isso ia durar. Alguns apostavam 1 mês, outros mais pessimistas 6 meses, e isso durou 1 ano ou mais aí. Quase 2 anos, né? Nessa questão. Novembro de 2021, acho que a gente abriu tudo. E eu acho importante ressaltar, Otávio, na história da Software One durante tudo isso, como a gente sempre antecedeu ou se preparou para esses tipos de coisa. Uhum. Então a aquisição na Colômbia da Intergrupo, que apoiou nessa questão de modernização de aplicação, a gente tinha a questão da Comparex, prestação de serviços, a gente tinha migração de nuvem, saída dos on-prems, né, dos data centers locais para a nuvem. Então tudo isso servia como um trampolim de transformação digital para todos os nossos clientes. Exatamente. E um fato curioso, o Patrick Winter, em 2000, ele já falava de transformação digital, nem existia smartphone ainda. Uhum. Então, para ver como o pessoal era muito visionário, né? E antenado no que poderia acontecer. Então, a gente seguiu assim, a gente está assim até hoje, provendo soluções para os nossos clientes. Na questão da pandemia, teve algumas eras na pandemia, né? Primeiro de mandar todo mundo para casa, depois de você entender como trabalha isso de uma maneira produtiva, depois a questão da segurança. Então tudo isso a gente conseguiu apoiar e a gente apoia até hoje os nossos clientes. O que aconteceu de lá para cá? Bastante coisa aconteceu de lá para cá. Então de 2000 até agora, 2025, várias coisas aconteceram. A gente fez novas aquisições no Brasil, a gente expandiu o nosso portfólio, a gente mudou algumas coisas no nosso portfólio, a gente vai ter um episódio que vai falar especificamente sobre isso. Tem muita coisa que ainda acontece. E é isso, pessoal. No próximo episódio, eu e o Otávio vamos falar como a Software One transforma serviços em experiências para o nosso cliente. E pessoal, diante de toda essa linha do tempo, quando você conheceu a Software One? Conta aí pra gente e nos vemos no próximo episódio.